Tá no ar o Go Game, o programa para quem gosta de videogame e quer ficar sabendo mais sobre os jogos. Aqui a gente mostra gameplay, curiosidades e a gente sempre tem a opinião de um especialista. Vamos saber qual é o jogo de hoje. South Park: The Stick of Truth traz os personagens da famosa série de TV politicamente incorreta em um RPG extremamente divertido, recheado de missões extras e colecionáveis. Tá certo, então vamos saber se esse jogo agradou ou não mesmo. Eu tô aqui hoje com o Eduardo Emerick e também Maxon Lima, que são redatores lá do Game TV, e já começo perguntando pra você. Edu, e aí, o game agradou? E de forma geral, esse game ele é uma continuação dos episódios da série? Dá até pra assistir lá no site dos caras, assim. Qual que é o enredo desse jogo, Stick of Truth? Sim, o Stick of Truth, ele continua os eventos de 3 episódios da última temporada mais recente de South Park, onde tem toda uma imaginação do universo, né, do desenho, com Game of Thrones, tudo. Aí o jogo continua desses 3 episódios. Aí ele insere os personagens e a cidade de South Park em um reino místico, né, de acordo com a brincadeira das crianças, brincadeira de faz de conta, onde você tem os humanos que estão em guerra contra os elfos para conseguirem conquistar o graveto da verdade, né, que é o nome do jogo, que aí quem controlar ele controlará tudo e conseguirá o poder do universo, que é até uma própria brincadeira, tipo, como eu tô controlando esse item, eu dito as regras, então eu falo como a brincadeira vai funcionar ou não, né, tem até uma piada sobre isso, né. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The Stick of Truth. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Para entrar na brincadeira do RPG de faz de conta, cada um dos meninos está fantasiado de um personagem com habilidades especiais. Por exemplo, Stan é um guerreiro. Butters é um paladino. Craig é um ladino. Cartman é um rei feiticeiro. E o Kenny é a princesa mais bela da região. E Maxon, o jogo traz, claro, os elementos próprios dele, mas tem algumas coisas também relacionadas à série e algumas coisas diferentes da série, né? O roteiro, acho que isso é uma das coisas mais importantes, ele é escrito pelos criadores, né, o Trey Parker e o Matt Stone, então por isso é muito natural existir tudo do universo South Park lá dentro, sem parecer forçado. Então, você joga com um personagem novo, um personagem sem nome, você cria o nome dele, cria as características físicas dele, monta que dentro desse reino de faz de contas que o Cartman e todo mundo inventou lá, diz que o dia que essa criança chegar é que vai dar o fim nessa guerra. Então é você acompanha a chegada nessa cidade com seus pais, você é um menino que não fala, assim, ele tem muita coisa assim do gênero RPG, tipo o protagonista piada mudo. Interna, né? É uma coisa muito recorrente do gênero. Então você é um protagonista mudo e aí o seu pai te força a brincar com essas crianças e aí você passa a fazer parte disso. Você tem que escolher uma classe de personagens entre mago, ladino... Judeu. Eu não sei quem não consegue escolher, tem que escolher judeu, assim, porque é muito mais engraçado, assim. Então aí, de cara, você já vê que é South Park em todos os sentidos. Assim. Very well, douchebag. You will now choose a class. Fighter, mage, thief, or Jew. A mage is like a wizard, only not as cool. A white thief? Never heard of one, but interesting. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Maxon, vamos falar um pouquinho em relação à dinâmica dos combates do game, assim. Ele é um RPG, como você disse, você escolhe a classe, se você quiser, você vai lá, tem umas classes até, como a gente disse aqui, já até dou risada, umas classes diferentes, como uma classe judeu, que não é tradicional, né? Então assim, mas o combate em si, é um combate dinâmico, é um combate interessante, o que você achou? Ele lembra bastante o Mario RPG lá do Super Nintendo, depois da franquia Mario e Luigi, porque você tem bastante interação durante os ataques na batalha. Mesmo antes, é daqueles jogos meio Earthbound, assim, que você vê o inimigo antes de entrar na batalha, não é batalha aleatória. Então você tem aquele esquema de conseguir uma vantagem, você pode usar alguns itens para entrar com essa vantagem na batalha, e a partir daí, a partir do seu personagem, de um companion que você tem, você pode escolher, tem o Butters, que foi o que eu mais usei, vários outros, Cartman, o Kenny,
E aí eles têm poderes específicos que para executar certo você tem que fazer umas coisas bem específicas de cada um. A rigor assim, você aperta o botão quando tem um flash na hora de você atacar, cada arma tem um número de hits diferentes e aí você consegue um dano maior, o mesmo para defesa. Quando os inimigos vêm te atacar, se você aperta o botão na hora certa, você defende, você se protege de status negativos, que é uma das coisas mais pesadas desse jogo. Tipo, você fica enjoado com lance de vômito no meio do jogo, você fica com vontade de ir ao banheiro no meio do jogo, você fica no meio da batalha, você fica com sangria, então tudo isso é muito... é o diferencial da batalha. Não é muito difícil, mas tem umas partes complicadas, e se você quiser deixar de ser amigo do Al Gore, porque o Al Gore no Facebook é o cara mais chato do mundo, você vai ter que ver uma das batalhas mais difíceis do jogo, mas é bem dinâmica a batalha, assim, é bem... Ao mesmo tempo que é essa clássico de turno, ela tem muito de tempo, momento, é bem legal. Você curtiu, Edu? Gostei bastante, achei muito legal tipo, a batalha, porque ele consegue fazer com que um arquétipo clássico assim, de jogo de batalha de turno de RPG não fique monótono com o passar do tempo. E sempre quando você entrar numa batalha, você tem que ficar ligado, você tem que prestar atenção no tempo dos inimigos, também como o tempo das suas armas, para que você consiga ir bem, senão você pode, tipo, por falta de atenção, acabar morrendo para um rato que você desconsiderou que ele é mais forte, sabe? Então você fica tipo, meu, como assim? Você tem que ficar ligado mesmo. Bom, Maxon, pelo jogo e pelo que a gente já pôde conferir aqui, é um jogo que leva bem a sério essa história do politicamente incorreto, né? Traz tudo aquilo que a gente já viu no desenho, traz pra dentro do game, assim. E até que ponto ele brinca com esse humor negro, com essas piadas em relação a minorias, e como é que ficou isso no jogo? No fim das contas, a gente acaba dando risada, porque os caras fizeram de uma maneira como a gente vê no desenho, certo? É aquela coisa de, dentro desse universo infantil das crianças do ensino fundamental, tem coisas extremamente sérias e escrachadas ao extremo, xenofóbicas e racistas e preconceituosas e, tipo, é isso o South Park, né? Então, imagine, você frequentar uma clínica de aborto, tem uma missão que você tem que salvar pessoas com sondas anais alienígenas enfiadas, foi até inclusive a parte que foi censurada na Europa. Tem um troféu lá que diz tudo, cara, uma conquista lá que esse jogo foi longe demais, é exatamente isso, assim. Mas tem um contexto, sabe, cara? Tipo, tem a história por trás disso, ela é muito boa e começa com essa brincadeira entre os humanos e os elfos, mas acaba se tornando algo maior, acaba envolvendo um agente do FBI e teorias da conspiração e esse lance do Illuminati e religião e... Putz, tem tudo, cara. E a crítica social é muito forte em South Park e por ser dos criadores do roteiro, né? Então tá tudo lá também. Tá certo. Edu, fala pra gente um pouquinho da localização. Sim, ele tem o texto dele, né, tipo, não tem áudio, mas só tem as legendas e os textos mesmo do menu, tudo tão adaptadas para português. O áudio traz o áudio original. Sim, lá exatamente, o áudio original, mas aí com legendas, tudo em português. E é bacana porque a legenda em si, né, o texto ele tá muito bem adaptado, então quando você faz... como é que eu posso colocar de uma forma sem ser explícita? Mas essas menções a termos escatológicos, eles conseguem transpor do inglês para o português de uma maneira coerente, é isso? Sim, não só simplesmente eles traduziram, como eles também adaptaram e conseguiram manter a piada no mesmo nível, ou quase a isso do original. Então tá muito bem adaptado para o português, para nosso idioma, assim. Greetings, human. While I would prefer to explore strange worlds with you, it is illogical to abandon the bridge until the captain returns. Captain is my Bob. I can't go outside when she's not home. Edu, de maneira geral, o que você achou do jogo? Assim, o jogo recebeu ótimas notas e críticas ao redor do mundo. São justificáveis essas notas? O que você achou? São. Eu acho que assim, como o Maxon falou, ele não só é um jogo que adapta muito bem o universo que a gente está acostumado, o universo que a gente já viu na animação, como ele é um RPG muito bem feito, muito redondinho, muito bem acabado. Pessoalmente, eu achei que a parte final dele, assim, deixou um pouco a desejar, que não se manteve no mesmo nível do restante do jogo. Quando eu estava mais próximo ali do final, ele acabou sendo muito corrido. E isso até, acho que é normal, dado que ele foi adiado 3 vezes, né? Mas independente disso, assim, até estava conversando com o Maxon antes, ele expôs o ponto de vista dele, aí eu concordei e falei, você tem razão nisso, mas eu acho que é muito bom, assim, é um jogaço,
arrisco dizer que até é um dos RPGs do ano, hein? Vamos ver o que mais. Mano. E você, Maxon, o que você achou desse game? Ele tem uns probleminhas, cara. Não dá pra entender por que tem tanto loading e, assim, às vezes é abusivo. E sempre que você entra num lugar novo, ele trava no começo. Imagino que não seja só um problema do PlayStation 3, que foi a versão que eu joguei, eu li e vi que outras pessoas, inclusive no PC, estavam tendo esse problema. Tem o bug também do item, né? De quando você vai na loja lá do Reino do Caio, se você tentar entrar na loja, ele trava simplesmente em todas as versões. Imagino tem que isso vai ser poucos corrigido bugs, né? Mas... com um patch futuro. Tipo, o meu jogo travou uma vez. Então ele tem uns engasgos técnicos que não dá pra entender muito bem. Talvez seja reflexo desse período de desenvolvimento meio turbulento que o jogo teve. Mas, cara, não tenho o que dizer, assim, para fãs de South Park, esse jogo, vendo assim, num panorama geral dele, ele é mais ou menos o que o Arkham Asylum fez para Batman, assim, ninguém esperava muito e tendo muitos outros jogos já baseados, você já pensava, pô, um monte de gente, passou na mão de um monte de gente, um monte de problema, foi adiado inúmeras vezes, nem sei se vai ser bom, e RPG é um gênero que eu nem gosto muito, esquece tudo isso, tipo, joga no lixo e tenta, porque além de ser visualmente idêntico, é idêntico ao desenho, ele é muito bonito de se ver, muito engraçado, muito. Se você curte esse tipo de humor, se você gosta de South Park, não tem nem o que dizer, é absolutamente obrigatório. Tá certo, então, Maxon, obrigado pela participação. Valeu, Edu. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais Go Game pra você aqui na Play TV, não sai daí. Pois é, a gente conferiu no primeiro bloco South Park The Stick of Truth, um RPG super divertido, baseado na série de TV, que está disponível para PlayStation 3, Xbox 360 e PCs. E se você gosta de jogos nesse estilo de RPG, dá só uma olhada nessa lista de jogos que a gente selecionou para vocês. Esse foi o Go Game de hoje. A gente ficou sabendo um pouco mais sobre South Park The Stick of Truth. Se você quiser conferir uma análise ainda mais completa, entra lá no playtv.com.br/games e segue a gente no Twitter também, no @GoGamePlayTV. Lá você fica sabendo tudo que rola por aqui e ainda pode sugerir um game que você quer ver no programa. Até semana que vem. Tchau!